Então, é o seguinte, esse exercício, ele está lá na lista 3, é o exercício 1, e fala que um processo está sob controle estatístico, com x barra barra igual a 20 e S igual a 1,2. Então, a média das médias, né, a média das médias obtidas das amostras é igual a 20 e o desvio padrão é 1,2. As especificações são LIE igual a 16 e LSE igual a 24. Então, vou ler todos os itens aqui, daí a gente começa a fazer, tá? Então, estime a capacidade do processo por uma razão apropriada da capacidade do processo. Então, a gente vai calcular a razão da capacidade do processo potencial e a efetiva. E aí a gente vai olhar lá na tabela se esse processo está aceitável, né? Se ele está operando num nível aceitável ou não. No item B, a gente tem que itens produzidos abaixo do limite inferior de especificação devem ser sucateados. Então, deve ser jogado fora. Enquanto itens produzidos acima do limite superior de especificação devem ser retrabalhados, tá? Então, vai ser retrabalhado, vai ter um custo adicional, né? E aí vai ser vendido, né? Na verdade, eu não sei qual que é isso. Tá. No item C vai falar qual que é mais custoso, tá? Na verdade, o sucateamento é mais custoso, supondo, né? Do que o retrabalho, porque daí você vai perder, né? Você não vai ter lucro com aquela peça, tá? Então, no item B ainda, qual a proporção da saída do processo que é sucata e qual proporção é retrabalho? E no item C, então, suponha que sucateamento seja 4 vezes mais dispendioso, né? Significa que é mais custoso, mais caro, 4 vezes mais caro do que retrabalho. Isso sugere que o deslocamento do centro do processo poderia reduzir os custos. Qual o valor, para o valor-alvo, né? Para o alvo do processo, você recomendaria? Então, a gente vai fazer umas continhas aqui e, na verdade, a gente vai olhar no gráfico, tá? Qual que seria o valor mais adequado. Então, aqui, eu fiz de uma forma bem simples. Se vocês tiverem outras formas de fazer essas análises, podem ficar à vontade, tá? Nesse ponto aqui, a gente não vai fazer gráfico de controle, porque a gente não tem os dados, tá? Então, a gente só tem a média das amostras, a média das médias, o desvio padrão, limite inferior e limite superior de especificação. Então, aqui, ó, eu defini. Então, eu fiz a leitura aqui das bibliotecas, né? SciPy-Stats, que eu vou usar para calcular probabilidades da distribuição normal. NumPy e Matplotlib, que eu vou fazer um gráficozinho aqui. O LSE é 24, o LIE é 16, o Mi-Chapéu é 20 e o Sigma-Chapéu é 1,2. Tá? Então, se vocês quiserem ir rodando juntos, podem colocar no Colab ou no Jupyter Notebook, podem ir rodando juntos. Se quiserem fazer alguma análise adicional, podem fazer, tá? No item A, então. Então, estime a capacidade do processo com uma razão apropriada da capacidade do processo. Então, olha só, eu tenho o Sigma-Chapéu e tenho os limites de especificação. Então, a razão da capacidade do processo, ela é a diferença dos limites de especificação, superior e inferior, dividido por 6 Sigma-Chapéu. Então, aqui eu calculo a razão da capacidade do processo, aquela original, né? Então, 1,11, vamos dar uma olhadinha na tabela. Então, a razão da capacidade do processo. Eu tenho, nesse momento, especificações two-sided, né? Eu tenho o limite inferior, limite superior de especificação. Então, é nessa coluna aqui que eu vou usar. E o que está mais próximo aqui é 1,10, tá? Que seria 967 peças em 1 milhão, tá? Então, 967 peças defeituosas produzidas por milhão. Vamos colocar lá. Temos 967 perdas por milhão.
segundo a razão da capacidade do processo, tá? Bem, mas eu não sei se está descentrado ou não, né? Então, eu calculo o CPI e o CPS. Então, o CPI seria mi chapéu menos LIE dividido por 3 sigma chapéu, dá exatamente a mesma coisa, né? E o LSE menos mi chapéu dividido por 3 sigma chapéu também dá a mesma coisa, né? Por que que dá a mesma coisa? Porque o mi chapéu, ele está equidistante do LIE e do LSE, né? Então, olha só, o LIE é 16 e o LSE 24. O ponto médio desses dois valores é justamente 20, que é onde eu observei a média das médias, né? Então, aqui, conclusão seria que, então, aqui, desculpa, eu não calculei o mínimo dos dois, né? E aí, lá no slide, indicava que quando eu tinha, depois vai ficar como exercício para vocês calcularem um intervalo de confiança aí. Se der tempo, a gente calcula, tá? Mas como tem outras coisas para mostrar, então fica como exercício por enquanto. Então, ó, se o CPK, que é o mínimo do CPI e CPS, for igual ao CP, então o processo está centrado no ponto médio das especificações, tá? O processo está centrado no ponto médio das especificações. Tá? Ou seja, eu tenho os limites de especificação, se eu traçar, né, se eu desenhar a curva da distribuição normal, na verdade aqui supondo que tem distribuição normal, né, não sei se fizeram essa suposição aqui, não. Mas se eu desenhar a distribuição empírica, né, ela vai estar centrada no meio dos dois limites de especificação, tá? Bem, no item B, itens produzidos abaixo do limite inferior de especificação devem ser sucateados e itens produzidos acima do limite superior de especificação devem ser retrabalhados. Qual a proporção da saída do processo é sucata e qual é retrabalho? Então, até eu fiz um gráfico aqui, mas eu vou ter que colocar um comentário aqui, tá? Porque eu fiz justamente o gráfico supondo a normalidade, e isso pode ser que não seja verdade, tá? Então, eu vou colocar assim, ilustração, caso a característica da qualidade tenha distribuição normal. Acho que não foi falado isso, né? Deixa eu ver. Não. Tá? Então, pode ser que esse gráfico aqui não seja realista, tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz... Acho que nem precisa desse mestre aqui. Deixa eu tirar. Se precisar, eu volto. O que eu fiz aqui foi... Só para a gente ter uma ideia, né, do quão longe está a distribuição empírica dos dados supondo a normalidade. Então, aqui, ó, caso a característica tenha distribuição normal, isso aqui é só uma simulação, tá? Na verdade, não é simulação, porque eu estou calculando diretamente da função densidade de probabilidade da normal, usando essa função aqui, tá? stats.norm.pdf. X vai ser definido nesses valores aqui, né? Na verdade, eu vou considerar uma grade de valores aqui, entre mi menos 4 sigma e mi mais 4 sigma. Eu estou supondo que o sigma é 1,2 e supondo que o mi é 20. Então, supondo que mi é 20 e que sigma... Depois eu corrijo para vocês, tá? O notebook. Então, 1,2. Aí eu vou, então, plotar a função densidade de probabilidade da normal e eu vou traçar
duas linhas verticais aqui, na verdade é um segmento de reta só, tá? Porque esse AXV line vai fazer uma linhazinha para mim, em x igual a 16, de y igual a 0 até 0,1 na cor vermelha. Depois eu venho aqui e coloco um texto, tá? Então é manual, né? Assim, a gente está construindo do jeitinho que a gente quer, né? E aí essa daqui seria uma ilustração, então, caso eu tenha distribuição normal, né? Claro que isso daqui está bem bonitinho, os dados pode ser que não reflitam. Como a gente não tem os dados aqui, então, vamos só supor, né? Notem o seguinte, eu coloquei 4 sigma aqui, né? Então, eu coloquei mi mais 4 sigma e mi menos 4 sigma. Se eu colocar 3 e 3, ele acaba aqui, né? Então, isso daqui é mi menos 3 sigma, isso daqui é mi mais 3 sigma. E aí, os limites inferior e superior, eles estão mais externos, né? A esses limites de 3 sigmas, tá? Então, só para desenhar o gráfico aqui, eu coloquei 4 sigma e 4 sigma. Tá? Então, aqui a gente tem uma ideia, né, de como que tá. O processo, ele está centrado em 20, tem desvio padrão 1.2, e os limites de especificação, eles estão por aqui, tá? Para calcular as probabilidades, eu defini 3 funções aqui, porque depois eu vou fazer gráfico, tá? Então, é o seguinte, se o item estiver abaixo do limite inferior de especificação, ele vai ser sucateado. Se estiver acima do limite superior de especificação, vai ser retrabalhado. E a pergunta é, qual a proporção da saída do processo que é sucata e qual que é retrabalho? Então, isso daqui já está calculando até o item C. Depois eu volto. Eu defini aqui uma função sucateamento, que vai calcular, então, de acordo com um certo alvo. Eu coloquei alvo como parâmetro, porque depois ele pergunta qual que seria o alvo para eu ter o menor custo, tá? Então, essa função sucateamento de alvo vai me retornar a probabilidade de uma normal com distribuição, uma normal com média em alvo e o sigma igual a 1.2 ser menor, então probabilidade x ser menor do que L e E, que vai me dar o percentual de sucateamento, tá? O retrabalho vai ser 1 menos essa probabilidade. Então, deixa eu fazer um desenho aqui. Acho que eu posso desenhar até em cima dessa densidade aqui. Deixa eu só pegar essa ferramentinha aqui. Então, é assim, né? Eu quero saber se os dados têm essa distribuição aqui, qual a probabilidade de produzir peças abaixo do limite inferior. Então, isso daqui vai ser sucateado. Qual a probabilidade de produzir acima desse daqui? Esse vai ser retrabalhado, tá? Então, aqui vai ser sucateado. E esse daqui... sabia que ia acontecer isso. Sucateado. Espera aí, vou ter que fazer... Essa ferramentinha WebPaint aqui, ela não é muito legal, mas já que eu estou fazendo em cima do notebook, deixa eu até mudar a cor, porque eu acho que fica melhor fazer uma corzinha diferente. Ó, então, o que está abaixo da linha inferior de especificação vai ser sucateado. E o que está acima da linha, desculpa, do limite superior de especificação vai ser retrabalhado. Então, para calcular essa probabilidade, a gente usa a função densidade acumulada da normal, né? Por quê? Porque eu quero essa área aqui,
né? Então, eu quero a probabilidade de ser menor do que isso, tá? Então, eu quero, se a minha X tem distribuição normal com média μ e variância sigma 2, eu quero a probabilidade de X ser menor do que L e E, que seria a probabilidade de ser sucateado, e a probabilidade de X ser maior do que L, S e E, que é a probabilidade de ser retrabalhado, tá? E aí eu coloquei direto aqui uma função custo também, que ele fala no item C, né? Então, deixa eu colar o item C aqui. Então, deixa eu pegar o item C para a gente fazer a conta. No item C fala, suponha que o sucateamento seja 4 vezes mais dispendioso do que retrabalho. Isso sugere que o deslocamento do centro do processo poderia reduzir os custos gerais? Qual o valor do alvo você recomendaria? Então, eu coloquei já aqui uma função custo, eu acabei de ver que tem um errinho aqui, porque é o seguinte, o sucateamento, ele vai ter um valor de custo, né, que é 4 vezes maior do que o de retrabalho. Então, se o de retrabalho é C, o custo de retrabalho, o de sucateamento é 4 vezes C, tá? Então, eu defini essas 3 funções aqui e a gente pode calcular aqui embaixo quanto que seria o sucateamento no caso que foi observado primeiro, né? Para depois a gente olhar o gráfico. Então, no caso em que foi observado x barra igual a 20, o sucateamento de 20, então deixa eu tentar redefinir de novo aqui. Ah, tá, é x, mi, sigma. Então, vamos lá. LE, mi e sigma. A sintaxe é diferente, mas tá. Então, eu vou voltar para... Eu vou usar essa função aqui, mas essa normal dist aqui, ela tá também em algum pacote, tá? Tem vários pacotes que permitem calcular os quantis, as probabilidades na distribuição normal, aí depois vocês podem dar uma olhada, às vezes vocês vão achar outros aí, tá? Então, agora é para dar certo, sucateamento e retrabalho. Bom, lembra que o processo, ele estava centrado no ponto médio das especificações. Então, claro que essas probabilidades, elas vão dar as mesmas, tá? Então, a probabilidade aqui do sucateamento vai dar 0,04%, tá? Então, a proporção, então, vou colocar aqui, proporção de sucateamento é 0,043%, e a proporção de retrabalho é 0,0 também, né? 0,043%. Tá? Então, a proporção, nesse caso aqui de sucateamento e de retrabalho, vai ser a mesma, porque o processo está centrado no ponto médio dos limites de especificação, tá? Então, o tamanho das caldinhas aqui é o mesmo, tá? Supondo, claro, que a gente tem um processo normal, né? Se a gente quiser usar esse gráfico exatamente aqui, tá? Bom, por que tem a pergunta C? Então, eu estou centrado no meio dos limites de especificação, só que o sucateamento tem um custo 4 vezes maior do que retrabalho, tá? Então, pergunta, né? Se o valor-alvo não fosse 20, tivesse um pouquinho deslocado para um lado ou para o outro, daria para reduzir
os custos. Então, para isso, a gente tem um probleminha de otimização, né? Eu tenho essa função aqui, que seria a minha função objetivo, que eu quero minimizar, tá? E aí, cada uma dessas, aqui eu tenho uma função densidade de probabilidade da normal, e aqui eu tenho uma função, na verdade, acumulada, né? Uma função distribuição acumulada da normal e função distribuição acumulada da normal. Para a gente vai ver graficamente, tá? Então, eu fiz da seguinte forma. Antes eu tinha feito assim, ó, de 16 até 24. Eu defini uma grade aqui, pontos igualmente espaçados para X, para S, para R e para C também, só que eu vou calcular esses R, que vai ser o valor do sucateamento, na verdade, não é o valor, né? Seria a probabilidade aqui, tá? Probabilidade de sucateamento e o custo do sucateamento. Notem que na função custo, a gente vai ter que supor um valor aqui, porque eu só sei que um custo é 4 vezes maior do que o outro, mas eu não sei quanto é o outro. Então, eu vou supor um valor aqui, que seria 1, tá? Mas vocês poderiam supor outro e calcular de novo, tá? O problema só diz assim, que um deles é 4 vezes, tem um custo 4 vezes maior do que o outro, tá? E aí, aqui, então, eu calculei para essa grade de valores de X, né? Então, tem uma grade de valores de X que vai de 16 até 23,9, né? Porque eu coloquei 24, mas ele não vai até o 24. Então, ele vai de 16 até 23,9. E aí, eu calculo os valores, né? As probabilidades para... não, na verdade, seria as proporções de peças sucateadas, retrabalhadas, e o custo para cada uma dessas combinações, tá? Então, aqui, eu fiz um gráfico, né, desses pontos X e sucateamento, X e retrabalho, X e custo, e aí a gente tem isso daqui, tá? Aí eu vi que, assim, bom, não está sendo muito informativo, porque parece que os custos aqui nessa região, eles são todos parecidos, né? Ah, eu podia ter colocado uma legenda aqui, né? Aí depois a gente poderia colocar a legenda, não sei se vai dar tempo de fazer agora. Mas esse vermelho aqui é o de sucateamento, o azul é de retrabalho, e esse azul com pontos aqui, com bolinhas, é o custo, tá? Então, eu vou chegar mais perto aqui, colocando uma grade mais próximo desse intervalo aqui, 19 a 21, por exemplo. 19 a 21, de ponto 1 em ponto 1. Tá? Então, agora ele vai ficar com menos pontos, né? Mas a gente tem aqui, então, esse daqui seria o custo, né? O vermelho é o de sucateamento e o azul é o de retrabalho, tá? Então, a gente vê que tem um mínimo aqui, aí para não ficar olhando, né? Bom, a gente poderia também colocar mais fino aqui, tá? Então, 0,01. E aí a gente chega aqui, e aí a gente pode achar o mínimo do C. Então, o mínimo dessa função aqui de custo seria esse daqui, tá? E aí, o que eu faço com isso, né? Então, eu sei que aqui ele está próximo disso, tá? Eu posso usar essa função argumento mínimo de C, e aí eu vou achar qual que é o índice, né, do meu vetor que leva ao mínimo de C, e aí eu posso
achar, então, o valor-alvo, né? Que seria 20,25, tá? Então, ó, justamente esse daqui, na verdade, vem um pouquinho ainda para cá. 20,25 leva ao menor custo. Aí, se você quiser o valor da probabilidade aqui, a proporção de sucateamento e de retrabalho, aí você pode calcular o S de NP.argumento mínimo de C. Então, nesse caso, a gente tem essa proporção aqui de sucateamento e de retrabalho. NP, argumento mínimo de C, tá? Então, você tem esse percentual aqui de retrabalho. Mas qual que é a resposta para o item, né? Então, a resposta seria... vamos ver como que ele perguntou. Qual o valor-alvo recomendaria, né? Se fosse possível escolher esse valor-alvo, né? Recomendaria valor-alvo 20,25 para minimizar o custo, tá? Bom, então era isso. Depois eu atualizo para vocês lá o notebook, tá? Alguém tem alguma pergunta ou quer fazer alguma sugestão? Vocês podem mexer aqui, tá? Vocês podem mexer no tipo de gráfico. Então, se quiser, eu não sei se assim vai aparecer, porque ele está com um pontinho, né? Mas poderia mudar essa grade aqui de valores, que fica um pouquinho, vai ficar um pouquinho diferente, ó, tá vendo? Ele fica um pouquinho diferente porque você está usando uma grade mais grosseira, tá? Se você pegar uma grade ainda mais fina, ele vai chegar num valor... Ah, chegou no mesmo, 20,25, tá? Então, é isso. Se você tivesse 20,25 como o valor-alvo, aí você teria o custo mínimo, tá?